Energia, fluindo continuamente através de redes de circuitos. Das mais simples às mais complexas redes, provém a eletricidade que alimenta nosso mundo tecnológico. A qualquer hora e em qualquer lugar, dependemos sempre de um fornecimento constante de energia elétrica que, através de cabos ligados a geradores, alimenta cidades inteiras. Circuitos de grande capacidade conduzem a energia tanto a grandes centros quanto a pequenas cidades. Esses grandes circuitos ligam-se a circuitos menores que fornecem energia para as casas. Dentro delas, a energia alimenta os circuitos ainda menores de aparelhos e mecanismos elétricos, produzindo luz, calor, movimento, som. A energia elétrica, circulando através de vários circuitos, é convertida em muitas outras formas de energia. Nas fábricas e escritórios, a eletricidade faz funcionar as máquinas que impulsionam nossa civilização industrial e eletrônica. A eletricidade flui no interior das máquinas através de seus circuitos internos. Em alguns aparelhos elétricos, parte desses pequenos circuitos conduzem a outros ainda menores, os microcircuitos. Nos circuitos integrados dos chips de um computador, minúsculas correntes elétricas fluem ao longo de passagens incrivelmente complexas. Independente de sua capacidade, todos os sistemas por onde flui a energia se assemelham em 3 pontos básicos. Um deles é a participação de elétrons. Uma corrente elétrica é um fluxo de elétrons que pertencem a um condutor elétrico. Em cada condutor há uma grande quantidade de elétrons livres que pode movimentar-se, deslocando-se no mesmo sentido por um impulso. Este é o segundo requisito básico. Este impulso pode vir da transformação da energia em uma represa. A energia cinética de uma queda d'água é convertida em energia elétrica através de um gerador. O impulso pode vir também de uma pilha, onde a energia química é convertida em elétrica. Seja o impulso pequeno de uma pilha ou grande de uma série de gigantescos geradores, ele é sempre do mesmo tipo, resultado da conversão de outra forma de energia em energia elétrica. Já temos, portanto, 2 dos 3 requisitos básicos para fazer fluir a eletricidade: o impulso que movimenta os elétrons e os condutores, fontes de elétrons. Agora só precisamos de um circuito fechado, uma passagem eletrônica ininterrupta, ligando a fonte geradora de impulsos elétricos até onde a energia elétrica é usada, retornando em seguida. Os cabos, subterrâneos ou aéreos, possuem condutores que transportam a energia elétrica para longe das estações geradoras e a própria Terra atua como condutor de retorno. Uma fonte de elétrons, um impulso e um circuito fechado e temos uma corrente elétrica. Um fluxo de elétrons dentro de um circuito, tão pequeno a ponto de milhares deles caberem na ponta de um dedo ou tão imenso que poderia ser esticado para além do horizonte. Interrompa o circuito e o fluxo da corrente para. Feche-o e a corrente flui novamente. Mas, apesar de os elétrons se deslocarem todos no mesmo sentido, os que são introduzidos no circuito por um gerador não são os mesmos que retornam a ele. Imagine que o fio condutor seja um tubo oco e os elétrons esferas que deslizam ao longo deste tubo.
Os elétrons não se movem velozmente ao longo do tubo, mas o impulso é transmitido quase instantaneamente. A transmissão do impulso ocorre porque elétrons negativos repelem outros elétrons negativos. E o resultado de um impulso constante é um constante fluxo de elétrons, uma corrente elétrica. Quando estas três condições são preenchidas, a corrente consegue fluir. O fluxo de corrente é medido em amperes e o impulso que aciona a corrente em volts. Entretanto, há outro fator a ser considerado. Para poderem se movimentar através de um fio condutor, os elétrons têm que vencer a atração dos núcleos dos átomos de que fazem parte. Esta atração produz o que costumamos chamar de resistência elétrica. A resistência faz com que os elétrons percam energia. Parte de sua energia cinética é convertida em calor. A resistência depende em parte da distância a ser percorrida pela corrente. Um circuito muito grande requer altas voltagens para impulsionar a corrente através de grandes extensões de condutores elétricos. Em circuitos muito extensos, transformadores aumentam o impulso produzido pelos geradores em centenas de milhares de volts, antes mesmo que a corrente inicie sua longa viagem. Isso impede que a resistência dissipe muita energia da corrente elétrica antes que ela alcance o seu destino. A resistência depende ainda do tipo de material através do qual passa o fluxo de elétrons. Apesar do alumínio não ser tão bom condutor quanto o cobre e a prata, ele é mais leve e mais barato. Por esta razão, os condutores de alumínio são os mais utilizados em cabos aéreos. O grande calor produzido pela resistência que o alumínio oferece à passagem da corrente dissipa-se sem perigo no ar. Após a corrente ter percorrido seu longo circuito, transformadores reduzem a voltagem para que ela possa ser utilizada em circuitos de menor capacidade. Qualquer uso que se faça da eletricidade envolve alguma resistência. O calor produzido pela resistência pode ser facilmente percebido em uma lâmpada. O filamento com a passagem da corrente é aquecido até tornar-se incandescente. A resistência é alta porque o filamento é muito fino. Quanto menor o diâmetro de um fio condutor, maior a resistência. Espera-se que haja calor em lâmpadas elétricas, mas ele pode ser perigoso nos fios condutores dos edifícios. Os fusíveis interrompem os circuitos quando os fios condutores ficam superaquecidos. As chaves interruptoras têm função semelhante. O cobre é geralmente utilizado nos condutores internos por oferecer menos resistência que o alumínio. O cobre é também usado nos enrolamentos de motores, já que o excesso de calor poderia queimar um motor. Apesar de variarem em complexidade e tamanho, existem apenas dois tipos de circuitos, em série e em paralelo. Em casa, por exemplo, uma chave interruptora do circuito principal pode desligar-se repentinamente, cortando toda a eletricidade. Isto ocorre porque o circuito está ligado em série. Os elementos estão colocados ao longo de uma única passagem. Os circuitos em série são sempre empregados nas chaves interruptoras de circuitos. Mas dispositivos que utilizam a eletricidade ao longo do circuito estão ligados em paralelo. A corrente é interrompida quando uma lâmpada se queima, mas continua fluindo através do aparelho de som ligado no mesmo circuito. Circuitos em paralelo oferecem passagens alternativas para a corrente. Mesmo que uma dessas passagens seja interrompida, a corrente continua fluindo pelo circuito. Os faróis de automóveis são outro exemplo da vantagem dos circuitos em paralelo. Os faróis de um lado se mantêm acesos mesmo que os do outro lado estejam queimados. Por causa da ramificação do circuito a partir da fonte geradora de energia, cada farol tem uma passagem independente e separada. Se ocorrer uma pane entre a fonte e o lugar onde os circuitos se separam, ambos os faróis deixarão de funcionar. Mas se somente um farol queimar, a corrente deixará de fluir apenas por aquela ramificação, prosseguindo normalmente pela outra. Assim como os aparelhos elétricos, as fontes de eletricidade também podem ser conectadas em série e em paralelo. Por exemplo, as pilhas são geralmente ligadas em série, pois deste modo somamos suas voltagens. Mas para aumentar a corrente ao invés da voltagem, geradores extras são acrescentados em paralelo. A maioria dos circuitos contém combinações de ligações em série e em paralelo.
Em muitos aparelhos eletrônicos, os circuitos são impressos usando-se cobre. Minúsculos transformadores diminuem a voltagem a níveis muito mais baixos que estes circuitos requerem para conduzir a corrente. Transistores funcionam como interruptores. Em muitos aparelhos, circuitos impressos conduzem a corrente para circuitos menores ainda, gravados em chips de sílica. A sílica é um semicondutor. Contudo, impurezas agrupadas em pequenas placas de sílica pura fazem com que as minúsculas correntes percorram passagens microscópicas e precisas. Em cada um desses discos, cada minúsculo chip pode conter milhares de circuitos em série e em paralelo. Os circuitos correspondem às opções para resolver um problema. As diferenças de voltagem e corrente equivalem a informações. A velocidade com que a corrente percorre as curtas passagens destes chips permite milhares de mudanças em menos de um segundo. Em alguns microchips, estas passagens permitem que apenas um ou dois elétrons passem ao mesmo tempo. Por elas, passam pequenas correntes que se movem a grande velocidade. O microchip criou uma revolução eletrônica, cujos avanços mais notáveis podem permitir que minúsculos raios laser queimem, ao invés de elétrons, fótons, que irão fluir ao longo de passagens de cristal transparente. E que moléculas orgânicas, denominadas biochips, possam ser sintetizadas permitindo o controle do movimento da eletricidade. Tudo isso ainda depende dos 3 requisitos básicos que tornam possível uma corrente fluir tanto em circuitos em série quanto em paralelo. Um impulso elétrico, uma fonte de elétrons livres e um circuito fechado. Portanto, a corrente é colocada em movimento através da voltagem produzida nas estações geradoras e distribuída até onde será usada. O trabalho necessário para manter a corrente fluindo determina o custo desta energia. O consumo das instalações elétricas é medido através de uma unidade de energia, o quilowatt-hora. Mas, quando vários aparelhos que requerem alta corrente são ligados ao mesmo tempo, exige-se dos circuitos mais energia do que eles podem distribuir. A não ser que mais geradores possam ser rapidamente acrescentados ao sistema, podem ocorrer blackouts parciais. Ou até mesmo blackouts totais, quando os grandes circuitos se rompem, interrompendo o fluxo de eletricidade. Agora, já estamos mais conscientes do papel da energia elétrica em nossa vida. Fluindo através de circuitos simples e complexos, a corrente elétrica alimenta o dinamismo de nossa civilização tecnológica. Eletricidade. Energia para um mundo tecnológico. Nada parece mais comum que folhas de papel. Geralmente são fáceis de manipular, empilhar e separar. Mas quando o papel passa por uma impressora,
algo nele pode mudar. Às vezes as folhas ficam coladas. Elas adquiriram o que chamamos de cargas elétricas estáticas. Para compreendermos o que são estas cargas, devemos começar pelo átomo e suas partes eletricamente carregadas. Acredita-se que todos os átomos contenham um ou mais prótons positivamente carregados em um núcleo central e um ou mais elétrons negativamente carregados em diversos níveis energéticos ao redor do núcleo. Geralmente, em um átomo, o número de prótons e elétrons é igual, e o átomo, como um todo, é eletricamente neutro, não possui carga. Assim, as substâncias que os átomos formam também não possuem cargas. Então, por que substâncias como o papel na impressora adquirem cargas? Uma das causas é o atrito. O papel é atritado contra os rolos e ambos adquirem cargas que podem afetar objetos próximos. Quando dois materiais diferentes são atritados, os elétrons podem ser transferidos dos átomos de um para os átomos do outro. Assim, cada material assume uma carga, pois o número de prótons e elétrons não é mais o mesmo. Essas são chamadas cargas estáticas, porque tendem a se acumular em uma região de um material. O mesmo ocorre quando você usa uma secadora. Meias e camisetas ficam grudadas. Podemos usar o atrito para carregar eletricamente quase todas as substâncias. Mas isso não é possível com metais. Tente carregar um pedaço de papel alumínio numa secadora e verá que não é possível. Por quê? As cargas se comportam de outro modo nos metais. Quando os materiais são carregados, os elétrons em excesso tendem a ficar nas regiões externas. Geralmente é o que acontece com os não metais. Os elétrons excedentes, assim como os elétrons que fazem parte do átomo, são retidos por seus núcleos. Já em substâncias metálicas, os elétrons se movimentam livremente. Então, no papel alumínio, os elétrons em excesso adquiridos por atrito não ficam estáticos. Mas quando tocam outro objeto metálico, como o interior da secadora, os elétrons excedentes se espalham por ela e por qualquer metal em contato. Assim, os elétrons não se acumulam, não há carga estática. Mas existe uma outra maneira de fornecer cargas a uma substância, quer seja ela metálica ou não. Para tornar mais fácil essa observação, vamos colocar nossa secadora no espaço. Agora, tudo está adquirindo carga por atrito, como antes. A única diferença é que a secadora não está em contato com nada que possa roubar as cargas das substâncias metálicas. Como antes, os objetos não metálicos adquiriram cargas e transferiram parte delas para a secadora e suas partes metálicas. A secadora foi eletricamente carregada por contato e assim permanece por não estar tocando nada que possa roubar essas cargas. Agora ela está eletricamente carregada, como os objetos em seu interior, que foram carregados por atrito, assim como o papel na impressora. Mas nem todos os objetos com cargas se comportam do mesmo modo. Por exemplo, temos aqui alguns bastões de vidro e borracha. Cada um recebeu uma carga elétrica estática. Observe. Vidro carregado repele vidro carregado. Borracha carregada repele borracha carregada. Mas aproxime o vidro da borracha e algo diferente acontece. A razão da diferença é que os bastões de borracha receberam cargas diferentes dos bastões de vidro. Por atrito, removemos alguns elétrons da superfície de cada bastão de vidro. Com mais prótons positivamente carregados que elétrons negativamente carregados, o bastão assume uma carga positiva. Por atrito, adicionamos elétrons à superfície de cada bastão de borracha, dando-lhes uma carga negativa. A reação dos bastões ilustra um princípio fundamental relativo às cargas elétricas estáticas. Cargas semelhantes se repelem.
Cargas opostas se atraem. Estes efeitos têm aplicações comerciais. Por exemplo, essa atração entre cargas opostas pode ser útil em uma copiadora eletrostática. Mecanismos dentro da copiadora gravam uma imagem de cargas positivas em folhas de papel que duplicam fielmente a figura a ser reproduzida. Pó de carbono com carga negativa é atraído para essas áreas positivamente carregadas, recriando a mesma imagem. O fato de cargas semelhantes se repelirem também tem aplicações comerciais. Este princípio aperfeiçoa o funcionamento de alguns pulverizadores elétricos. As minúsculas gotas de tinta, ao serem pulverizadas, recebem cargas elétricas positivas. Então, as gotículas se repelem, espalhando-se numa camada de tinta fina e uniforme. O fato de que cargas semelhantes se repelem explica ainda outro modo de se criar cargas estáticas, além do atrito e do contato. Este planador metálico não possui carga elétrica, mas este balão está sendo eletrizado. Observe agora. O planador se comporta como se possuísse uma carga oposta. O balão o atrai. Na realidade, o balão transferiu carga a uma parte do planador, mesmo sem tocá-lo. Os elétrons em excesso no balão, responsáveis por sua carga, interagem com parte dos elétrons do metal do planador, repelindo-os, já que possuem a mesma carga. As partes externas do planador, de onde saíram os elétrons, assumem agora uma carga positiva. Quando uma carga em uma substância produz carga em outra substância dessa forma, dizemos que esta foi carregada por indução. Agora, como tem cargas opostas, as duas substâncias se atraem. As cargas que podem ser induzidas a um planador de brinquedo são relativamente pequenas. Porém, algumas vezes, cargas muito grandes podem se acumular por indução, atrito, contato ou uma combinação das três formas. Dentro de uma nuvem, gotas de água e partículas de poeira estão se agitando e vibrando ao vento. De algum modo, ainda não totalmente conhecido, o atrito entre essas partículas pode acumular minúsculas cargas, geralmente negativas. Estas cargas são transmitidas por contato para a base da nuvem. Um grande acúmulo de cargas negativas na nuvem repele os elétrons no solo, criando uma carga oposta por indução. O raio é uma imensa faísca, uma repentina descarga de elétrons atraídos por cargas opostas do solo abaixo. Também é possível acumular cargas artificialmente. Este é um gerador de Van der Graaf. Ele pode acumular ou gerar uma enorme carga elétrica. Na base do gerador, uma esteira de borracha em movimento fricciona uma porção de lã, eletrizando ambas por atrito. A lã perde elétrons, tornando-se positiva, e a borracha os ganha, tornando-se negativa. A borracha é um não metal, o que permite manter os elétrons em excesso, levando-os esteira acima. Na parte superior, a esteira encosta num pente metálico, transferindo-lhe as cargas por contato. Os elétrons passam pelos átomos do pente, carregando toda a esfera que está isolada. Se você tocar a esfera, seu corpo também receberá uma carga negativa, assim como todos os fios de seu cabelo. E cargas semelhantes se repelem. Geradores de Van der Graaf, construídos em uma escala muito maior, têm ajudado os cientistas a quebrar o átomo, arremessando grande número de elétrons com força fantástica, permitindo observar o interior do núcleo. Outra maneira de se armazenar carga é através de um aparelho chamado capacitor. Com um capacitor, podemos liberar cargas quando quisermos. Dentro do flash de uma câmera, há um capacitor armazenando cargas.
Neste pequeno componente, há somente 3 placas planas, dispostas como em um sanduíche. As 2 placas exteriores são feitas de metal, um bom condutor de elétrons. A placa interna é feita de um não-metal, um isolante. Seus átomos podem segurar os elétrons e interromper a corrente. O capacitor abriga 2 cargas opostas, uma em cada placa condutora. Separados pelo isolante, os elétrons da placa negativa não podem passar para a placa positiva, mas se atraem fortemente, o que possibilita que os conjuntos de cargas se mantenham firmes em seus lugares. Para liberar as cargas, as placas condutoras podem ser temporariamente unidas por um fio. Quando isso ocorre, os elétrons passam da placa negativa para a positiva e o capacitor descarrega. Em um soldador, o capacitor descarrega muitas vezes por segundo, criando uma série de raios em miniatura capazes de derreter o metal. Entretanto, existem situações em que necessitamos não de uma rápida descarga elétrica, mas sim de um fluxo contínuo e uniforme de elétrons. E é isto que uma bateria pode produzir. Dentro de uma bateria comum, 2 metais diferentes estão ligados por um bom condutor. Devido a reações químicas, os elétrons são liberados por uma placa e se movimentam através do condutor até a outra, tornando uma negativa e a outra positiva. Estas áreas de carga são os polos da bateria. É a diferença potencial entre as cargas desses polos, um positivo e outro negativo, que movimenta os elétrons. Esta capacidade de movimentar os elétrons é chamada força eletromotriz, ou FEM, e é medida em unidades chamadas volts. Uma bateria pode usar sua força eletromotriz para empurrar elétrons num fluxo contínuo. Sua utilidade está no fato de podermos movimentar cargas numa corrente contínua. Para que a corrente flua continuamente, a bateria deve fazer parte de um circuito fechado. O mais simples dos circuitos é um anel metálico. O fio, por ser de metal, conduz facilmente os elétrons. Ele é envolto por uma capa que não é boa condutora, um isolante. Agora a corrente começa a circular. Em um circuito normal, toda corrente encontra alguma resistência. Esta pode ser causada por uma lâmpada, um motor ou pelo próprio fio. Para ligar ou desligar o circuito, é necessário um interruptor. Quando o interruptor é aberto, o circuito fica interrompido. A corrente não circula porque há um bloqueio à passagem dos elétrons no circuito. Mas quando o interruptor é fechado, o circuito fica completo e as cargas podem circular livremente por todo o fio. Cargas elétricas. Quer sejam cargas estáticas acumuladas, que podem ser repentinamente descarregadas, quer elas fluam numa corrente contínua, são sempre resultado de cargas positivas e negativas, básicas para a estrutura da matéria.